Boa noite, turma. Tava aqui procurando meus foninhos de ouvido que eu não tava achando. Eu demorei um pouquinho, desculpem. Muito bom, vamos lá. A gente vai preparar hoje o corpo e a mente para finalizar a prática de hoje com uma meditação. Então, é sempre muito bom a gente começar preparando o corpo com as pernas para cima, porque depois a gente vai passar um tempo com a coluna alinhada, o quadril sentado no bolster. Então, nessa postura que vocês estão, procurem observar principalmente esse apoio lá no sacro, na base da coluna, com os olhos fechados, os ombros relaxados. E a gente vai procurar entrar num estado de observação interna sem movimento externo. Todo o treino da meditação tem a ver com a habilidade da gente se aquietar. Tem um ponto da meditação onde a gente vai acessando camadas mais profundas dentro do nosso corpo, da nossa mente, de todo esse conjunto, né, de energias, aonde qualquer movimento pode tirar a gente daquela conexão muito fina. Me faz lembrar uma coisa bem assim antiga, né, para o meu tempo, aqueles rádios. Eu lembro que minha avó tinha na casa dela um rádio que a gente tinha que ajustar a estação com um botão que girava. E era um movimento muito pequenininho assim, e você encontrava o ajuste perfeito para que não tivesse nenhum chiado no som que vinha do rádio. É exatamente assim na meditação. A gente entra num lugar tão quietinho, tão alinhado, que qualquer movimento faz a gente perder aquela conexão. Então, começa observando agora o teu corpo em silêncio, em repouso. E durante toda a prática, que vai ser mais passiva hoje, nesse treino de quietude, vai observando o quanto a gente tem esse impulso de se mover, de se movimentar. E quando a gente consegue aquietar o corpo, vem a parte mais difícil, que é aquietar a mente. Porque a nossa mente ela está o tempo inteiro em movimento. Mas a meditação, ela não é sobre a gente parar de pensar. A meditação é sobre uma desidentificação com a mente. É a gente entender que nós não somos esse movimento da mente. E aí a gente vai aos pouquinhos aprendendo a deixar a frequência da mente mais estável e a gente começa a observar um outro estado de presença. É bem sutil mesmo. É como a gente observar, por exemplo, o vapor quando sai da água fervendo. Se você ficar observando, você não vai conseguir enxergar as partículas do vapor, mas o vapor ele é composto por um monte de partículas. Mas se você ficar bem presente para observar, você vai conseguir ver essa nuance, esse tecido bem sutil e se conectar com ele. Então, começa observando a sutileza da tua respiração, a sensação mesmo do ar que entra pelas suas narinas, percebendo essa parte interna das narinas, observando que quando o ar sai, ele sai quente, muito mais quente do que ele entrou. Então a gente sente o frescor do ar entrando, mas a gente quase não sente ele saindo, porque ele aqueceu, porque passou por dentro do corpo. E o corpo é quente, mais quente do que o ar, na maior parte do tempo, né? E aí observa que esse calor está presente também nas suas pálpebras. Quando você fecha os olhos, tem calor, umidade, assim como dentro da sua boca. Então vai observando essa sutileza de estar encarnado a partir dessa perspectiva, aonde a gente está habitando, né? A nossa alma habita esse corpo. E esse corpo é uma tecnologia de sustentação da alma, porque ele vai se transformando e vai se adaptando àquilo que o meio demanda.
Não existe nada que o ser humano criou que seja tão tecnológico e tão perfeito quanto o corpo humano. E você está em um corpo humano. E tanto que a gente fala o meu corpo, né? Então o corpo é de quem? Quem é esse eu que tem o corpo? E no entendimento mais profundo é esse eu da alma, né? Essa partícula divina individual que adentra esse corpo para poder viver essa experiência. Quando a gente vai para a meditação, a gente vai buscar uma desidentificação do corpo para conseguir de novo se conectar com essa essência da alma em relação com a vida. E a vida é movimento, é transformação, é pulso. E falando em pulso, vai levando a sua respiração mais para fundo, mais profundo e se conectando com o seu coração, percebendo aí esse pulsar, procurando visualizar e sentir que você está o tempo inteiro emitindo ondas de frequência e que todos os seres vivos têm uma onda de frequência. E a gente, nessa onda de frequência, a gente coloca informação de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Por isso que os animais, por exemplo, eles sentem quando a gente tem medo. Eles sentem o cheiro do medo, eles sentem a vibração do medo, porque como eles são só instinto, eles conseguem perceber exatamente aquilo que a gente está sentindo. E durante a meditação, a gente deve neutralizar os sentidos, as emoções e os sentimentos, entrar num estado como se a gente tivesse uma tela, como se a gente fosse uma tela toda colorida, e a gente vai de novo descascando essa tela para pegar o branco que está embaixo, o todo que está embaixo, a unidade, diferente da forma. Traz devagarinho os seus pés na parede, vai aproximando os joelhos do peito. Puxa mesmo os joelhos para pertinho do peito. Isso. E aí deixa as pernas descerem para a sua direita. Gira o pescoço para a esquerda. E numa preparação para meditar, a torção é fundamental, porque ela vai descomprimir as vértebras, ela vai facilitar o fluxo de energia vital através da coluna. E aqui a gente vai de novo respirar fundo e relaxar, deixando esse movimento acontecer de forma orgânica. E aí continua observando a respiração, continua percebendo esse calor interno das pálpebras, da boca, continua se relacionando com esse estado de presença a cada instante. Percebendo que a mente vai produzir pensamentos, essa é a natureza da mente, mas a gente não vai dar tanta escuta para esse movimento da mente, a gente vai se concentrar em ter mais conexão com essas sensações sutis, para que depois, quando a gente sentar para meditar, a gente já esteja bem íntimo desse silêncio, desse estado de presença, dessa quietude. A gente vai construindo ao longo da prática a meditação, porque a prática é um processo meditativo. E a meditação, gente, hoje ela cada vez mais está se tornando uma necessidade, assim, é uma medicina natural para acalmar a mente, o corpo, para curar a mente da quantidade insana de informação,
para curar a gente da nossa ansiedade crônica, para nos lembrar quem nós somos em essência, para aprender a desacelerar e para compreender que se a gente tem esse corpo tão tecnológico, se a gente alinhar a nossa mente com essa tecnologia, a gente é capaz de curar e de organizar e equilibrar absolutamente tudo, de dentro para fora. Faz mais uma vez uma inspiração profunda e começa a retornar com as pernas para o centro. Quando voltou no centro, traz a cabeça de volta, troca o entrelace dos dedos das mãos por trás do bolster e balança só um pouquinho, bem curtinho, as pernas para um lado e para o outro, deixando o quadril mais soltinho. Marina, você que entrou agora, você vai fazer a torção para um lado e no meio do tempo eu peço para você trocar para o outro lado, tá? Vai ser um tempinho mais curto, mas é importante fazer a torção. Aí, agora deixem descer para o lado esquerdo, Marina também, lado esquerdo. Gira a cabeça para o lado direito. Faz a inspiração profunda e vai deixando o corpo assentar, observando a sensação na pele, fechando os olhos, aquietando o corpo. Uma vez que você mudou a posição, você entra de novo e aí você vai soltando, vai deixando o corpo relaxar. Marina, pode torcer para o outro lado. Isso, gira a cabeça. Troca o entrelace dos dedos das mãos. Nesses últimos minutos, aprofunda a sua respiração. Traz mesmo um pouquinho mais de volume de ar para dentro dos pulmões, deixa essa sensação expandir o espaço na torácica.
E na próxima inspiração, retorna as pernas para o centro. Quem tem a parede pode deixar os pés apoiados na parede, na altura dos joelhos. No chão, deixa os pés no chão. Solta o entrelace dos dedos das mãos e segurem o bolster de vocês pela lateral. Segura mesmo nessa parte redondinha do bolster e empurra ele lá para trás. Estica bem os cotovelos. Vai fazendo uma rotação interna dos braços, girando as axilas e os cotovelos para dentro. E também uma abertura da garganta. Então, vocês vão levar a pontinha do nariz um pouco mais para cima. Isso. E cresçam com o espaço da coluna. Deixa abrir espaço entre cada uma das vértebras, da base do sacro até o topo da cabeça. Essa ação dos braços, ela deve conter uma força de ação para liberar a tensão dos ombros. Então, vocês vão fazer uma leve pressão com as mãos em direção à lateral do bolster, ao ponto de sentir mesmo os músculos dos braços. Essa ação, ela vai produzir também um espaço entre as escápulas nas costas, e você vai direcionar a respiração para esse lugar. Inspira e sente os seus pulmões abrindo espaço entre as escápulas, lá nas costas. Observando a passagem de ar pelas narinas, vai trazendo a consciência até a sua garganta, percebendo o ar raspar na garganta, produzindo um leve som. Todos esses recursos, eles vão ajudando você a criar um espaço em relação ao passado e ao futuro, para que a gente possa lembrar sempre de trazer a mente para esse momento. Nada do que está fora desse momento importa agora. Vai passando as suas mãos por baixo do bolster, as palmas viradas para cima, palmas e punhos por baixo do bolster, até que você encoste as mãos uma na outra, e aí você vai fazer um gancho com os polegares. Engancha um polegar no outro e novamente estica bem os cotovelos. Ativa essa extensão no máximo da potência dos braços, mas ao mesmo tempo relaxa o tronco, solta a base do quadril, relaxa os músculos do rosto. Lembra de trazer a respiração ocupando todo o espaço torácico. Só troca o ganchinho dos dedos, passa o outro polegar pela frente. Mais uma vez, estica bem os braços, mantendo essa respiração um pouco mais profunda. E aí solta o ganchinho dos dedos. Não solta ainda os braços debaixo do bolster,
Deixa eles só relaxarem agora. Tira o esforço, tira a força. Respira fundo no alto do peito. E desce um braço de cada vez ao lado do quadril. Mantenha os seus olhos fechados e vai se levando devagarinho para a posição da criança. Você vai deitar de lado para a sua direita. Usa o apoio de uma das mãos no chão, 4 apoios. Senta nos calcanhares e leva a testa no chão. Deixa a coluna bem redondinha. Quem precisar, crie espaço entre os joelhos para a cabeça descer no chão. Veja o que te acomoda melhor, se os cotovelos e as palmas apoiadas, se os braços para trás. Isso, relaxa tudo, principalmente o peso da cabeça. E vai derretendo, vai soltando todo o impulso de movimento, se permitindo a cada posição experimentar como se fosse a primeira vez. Porque a gente tem uma ideia de que a gente está passando pelo mesmo lugar, porque a gente já fez essa postura tantas vezes. Mas não é bem assim, né? O teu corpo, cada vez que ele passa por um lugar, ele já não é mais o mesmo corpo. Então, se percebe como você se sente agora. Leva as palmas das mãos embaixo dos ombros. E devagarinho desenrola a coluna, por último o pescoço. Senta, coloca os isquios no chão, coloca o bolster na vertical na sua frente e cruza suas pernas em sukhasana sobre o bolster. Perna direita na frente da esquerda, quadril no chão, pernas cruzadas sobre o bolster. Vertical. Aí, Luz, isso, na vertical. Perna direita na frente da esquerda. Perfeito. Deixa os dedinhos dos pés tocando a borda externa do tapete. As mãos apoiadas sobre os joelhos. Antes de descer, fecha os olhos e observa o alinhamento da tua coluna em cima do teu quadril. Percebe bem o assento, a sensação do peso do corpo sobre os isquios. E aí vai lá para frente, começando pela cabeça. Solta o peso do pescoço. Dobra a sua coluna. E vai com as mãos para frente. Se der, você vai segurar na frente do seu bolster. Segura mesmo, porque dessa forma você consegue uma alavanca onde você pode relaxar. Isso. E aí percebe da base da tua coluna, lá dos ossinhos de sentar, os isquios, todo o caminho que vai acontecendo
todo o processo de abertura que vai acontecendo desde essa primeira vértebra do cóccix até a última vértebra do pescoço. Gabi, o bolster é por baixo das pernas, tá? Você cruza as pernas em cima dele. É que eu não tô conseguindo te ver direito, mas só para não ficar dúvida. Isso. Perna direita na frente da esquerda primeiro, depois a gente vai trocar. E aí solta e entra nesse estado de novo meditativo. Corpo quieto, mandando a informação para a mente, o cérebro fazendo uma leitura de silêncio, quietude no corpo. Então a gente vai pavimentando esse caminho para a meditação. É só quando a gente para, fecha os olhos e fica quieto, não para dormir, né? Porque a gente faz isso geralmente quando a gente vai dormir, mas quando não é para dormir, é o único momento em que a gente tem a possibilidade de observar os nossos movimentos internos. Para onde caminha a minha mente quando eu não estou fazendo nada? Como é que é não fazer nada? Como que é observar o movimento interno? Essa é a única maneira da gente se conhecer mais, se reconhecer. Então, a cada postura você tem essa oportunidade, essa possibilidade de perceber os movimentos que a sua mente faz. E o exercício é não engajar, não engatar na mente, porque ela vai ficar querendo puxar a sua atenção o tempo inteiro. Bastou a gente sentar para meditar que a gente lembra de alguma coisa muito importante que a gente esqueceu. E daí a gente quer levantar dali, resolver aquilo. Quando eu comecei a meditar, eu deixava sempre um caderninho perto de mim, porque toda vez que eu sentava para meditar, era isso que acontecia. Eu lembrava de alguma coisa que eu tinha que fazer, que eu não podia esquecer. Então, eu ficava anotando no caderno, porque se eu não anotasse, eu achava que eu ia esquecer de novo. Até um dia que eu parei, eu falei, não, eu não preciso ficar com esse medo de esquecer, eu vou lembrar o que eu tiver que lembrar. E aí eu comecei a conseguir ficar quieta, porque parece que eu sou quieta, mas eu sou bem inquieta. E a meditação me ajudou muito a aprender a me acalmar, a regular a minha energia para cada coisa que eu vou fazer. O quanto de energia eu vou colocar em cada coisa que eu escolho fazer, em cada movimento do corpo e da mente. Devagarinho retorna, desenrolando a coluna, os olhos fechados, deixa as mãos sobre os joelhos, observa como é sair desse movimento de introspecção, sentar e respirar, o espaço que a gente abre no centro do peito, o espaço que a gente vai criando a cada respiração. Muito bem, troca o cruzamento das pernas, se possível de olhos fechados, vai sentindo o movimento do seu corpo, bem presente, mãos sobre os joelhos, coluna ereta, respira. E na expiração, dissolve de novo. Vai devagarinho descendo o corpo, a partir da cabeça, depois a coluna, as mãos vão lá na frente do bolster, se dobra, se acolhe e se aquieta. E vai dissolvendo a tensão, vai desintegrando os bloqueios. Da mesma forma, vai dissolvendo os pensamentos, desintegrando
o impulso pelo movimento. Se tem uma fala bem famosa, né, que eu não sei de quem é, mas que fala assim que todo o excesso revela uma falta. E é muito verdade isso, né. Então, se a gente está numa sociedade aonde a ansiedade é algo recorrente, né, todo mundo já experimentou ou conhece alguém que já experimentou uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, esse excesso, ele está revelando uma falta, e essa falta do quê? Falta de silêncio, falta de paz, né, de poder encontrar dentro de nós mesmos um lugar de paz e de silêncio. Então, esse excesso de ansiedade, esse excesso de movimento está revelando o quanto a gente precisa ficar quieto. E essa sociedade dominada por indústrias, né, que querem de nós performance, querem que a gente trabalhe, querem que a gente produza, e a gente acaba indo buscar equilíbrio e um band-aid, né, para essa ansiedade na farmácia, comprando alguma droga. Então, o quanto a gente precisa homeopaticamente dessa medicação que é yoga, meditação, natureza, alimentos saudáveis, relações saudáveis, tempo, ócio, sono, tudo isso é remédio. Muito bom, vai devagarinho voltando com os olhos fechados até que a sua coluna fique ereta, pescoço alinhado e equilibrado entre os ombros, as mãos sobre os joelhos. E aí você se encontra de novo nesse lugar. Percebe o teu assento, o assento do corpo, da mente, e o quanto a alma pode se expressar e se expandir quando a gente consegue encontrar esse alinhamento interno. Descruza as pernas e passa para a posição de 4 apoios. Deixa o bolster aí, joelhos na lateral do bolster, mãos lá na frente, empurra o bolster para trás e senta em Virasana. Joelhos juntos na frente e os pés paralelos na largura do bolster. Quem precisar mais altura, coloca mais altura. Se o joelho incomodar, faz uma dobra no tapetinho. E para quem sabe que a mente é bem avoada, bem vata, cheia de ar, encaixa a pontinha dos pés por baixo do bolster. Põe os dedos dos pés lá embaixo. Se isso não te incomodar, se isso não te doer. Isso. Entrelaça os dedos das mãos sobre o colo, palmas viradas para cima. Novamente os olhos se fecham e a gente encontra o ângulo na postura. Lembrando que como a gente tem essa ânsia, né, essa ansiedade está tão presente na nossa sociedade, geralmente a gente tem que vir um pouquinho mais para trás. Então percebe se você está inclinando para frente, se você precisa voltar um pouco, sentindo bem o teu corpo nessa linha presente vertical, liberando bem o peso dos ombros
E percebendo também outro movimento que é bem característico, né, do nosso tempo e da nossa sociedade, que é esse movimento da gente projetar o pescoço para frente, a cabeça para frente, sabe? Então, recolhe um pouquinho o seu queixo, traz ele de volta, abre a tua nuca, abre o pescoço por trás. Isso. É bem importante a gente ter essa consciência da onde a gente está. Parece uma coisa meio óbvia, né? Ah, mas eu tô aqui, tá, mas como? Como você está aqui? E é assim que a gente vai se ajustando e se alinhando através da consciência. Relaxa suas pálpebras, relaxa o seu maxilar, checa se a postura tem conforto. E novamente, de baixo para cima, a gente vai observar cada parte do nosso corpo e assim que a gente passar por aquela parte, a gente vai soltar ela, a gente vai deixar como se ela estivesse se desintegrando. A gente entra em contato e depois a gente solta. Então, começando pelos pés, percebendo os pés, o contato deles no chão, a sensação da presença dos pés. A mesma coisa nos tornozelos, observando essa parte do corpo, né, que é uma com o todo, mas pela nossa necessidade de dar nome, separar e reconhecer as formas, a gente tem aí então essa parte que está integrando todos, os tornozelos, as canelas, até os joelhos. Então percebe como você sente essa parte do teu corpo e vai soltando, vai se desapegando, deixando aquilo ali bem quieto, bem calmo. Percebe depois as suas coxas, o quadril sentado no bolster. Vai observando a sensação do peso sobre o quadril. E essa parte do nosso corpo, da cintura para baixo, ela é como raízes. Ela vai se espalhando, se aterrando e criando uma estabilidade. Porque os chakras básicos, eles são justamente os chakras, as energias de manutenção, de instinto. Um instinto de sobrevivência, de reprodução. Os nossos órgãos excretores que estão direcionados para baixo, para a terra. Então deixa toda essa energia se expandir e aterrar. E da cintura para cima, a gente vai acessando mais pureza, mais leveza na direção do coração, percebendo que a gente tem aí uma estrutura de proteção para os pulmões e para o coração. E que dentro dessa estrutura movimenta energia, tem a presença do ar, da energia vital. Portanto, é uma parte do corpo que a gente deve deixar leve. Leveza no coração, deixando escorregar dos ombros toda a carga de culpa, de pressão, de cobranças, de julgamentos, de identificações. Procurando se identificar só com o pulsar da vida. Cada um de nós tem dentro de si esse pulso, essa identidade vibracional. Independe da cor da nossa pele, da nossa nacionalidade, da nossa idade, qualquer coisa externa que sirva para qualificar ou diferenciar, não faz a mínima diferença.
quando a gente está falando da vida, do pulsar da vida. E aí quando a gente vai mais para cima, passando pela garganta, chegando no rosto, subindo para o espaço entre as sobrancelhas, percebendo todo o movimento que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, e procurando relaxar os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, entendendo que eles têm uma função, que nesse momento a gente não quer nem a razão e nem a emoção, a gente quer esse espaço entre, esse espaço que é vazio, que é neutro. Sente os seus braços relaxados, as suas mãos bem passivas e percebe o quanto dessa energia do coração escorrega até o centro das palmas, o quanto o seu corpo inteiro está pulsando e vibrando. E a sua mente em silêncio é capaz de acessar essa vibração mais sutil. E aí volta lá para cima, para o topo da sua cabeça. Exatamente no centro do topo da cabeça, onde lá quando a gente era bebê tinha uma abertura ainda, nosso cérebro nem estava fechado ainda, a caixa craniana ainda estava aberta. Imagina a sensibilidade do bebê, né? A conexão que o bebê tem com tudo. Não existe um senso de separação, não existe julgamento, não existe insegurança, não existe medo, existe entrega, confiança, unidade. E nesse espaço, a gente vai adentrando o silêncio, o corpo quieto, a respiração vai ficando cada vez mais calma, o corpo sabe exatamente a quantidade de ar que ele necessita, então você nem precisa pensar sobre isso. Quanto menos o teu ego estiver presente para interferir, mais a consciência vai tomando espaço. Começa a ouvir o som do silêncio. E qualquer tentativa da mente de gerar uma distração, você abre mão da distração, abre mão do raciocínio, do pensamento, para experimentar um equilíbrio entre essas polaridades, né? O excesso do movimento precisa da presença do silêncio para poder equilibrar essa gangorra entre o fazer e o não fazer. E agora a escolha é não fazer, é só estar e ser. E aí você se firma e se ancora. E com muito pouco, lembra da história do rádio da avó? Às vezes tem um pequeno desconforto que surge, é muito mais sobre a mente querendo te distrair do que sobre o corpo. Então, às vezes é um pequeno ajuste interno
e aquele desconforto desaparece, dissolve. E esse ajuste tem muito mais a ver com a nossa presença, com a atenção, do que às vezes com o movimento. E a partir daqui, até aqui eu acompanhei você e a partir daqui eu vou te dar esse espaço, esse silêncio só para você, e por alguns minutos a gente vai ficar em conexão através do silêncio.
Mais uma vez, a gente vai fazer uma inspiração profunda. Devagarinho, vocês vão se preparar para deitar, ou em Shavasana, ou com as pernas para cima da parede, para cima na parede, como vocês se sentirem mais confortáveis. E assim que a gente deita para relaxar, percebendo a relatividade do tempo, quando a gente se propõe a ficar quieto em silêncio, o tempo se estende, se prolonga. Às vezes 1 minuto parece 5, 1 hora parecem 2. A gente está tão acostumado a passar o tempo fazendo coisas que quando a gente não faz nada parece que o tempo não passa, mas isso é uma coisa boa, por um lado. Então a gente já sabe quando a gente quer ter mais tempo, é só a gente desacelerar. Deixa as mãos apoiadas sobre a barriga, sente a sua respiração bem suave. E aí observa como você se sente. E relaxa nesse sentir.
Traz de novo a respiração para o alto do peito. E vai no seu tempo se espreguiçando. Do jeito que você sentir vontade, vai despertando e se preparando para sentar. Lembra sempre de primeiro deitar de lado, empurrar o chão com uma das mãos. Senta, cruza as pernas mais um instante. Fecha os olhos. Leva as palmas das suas mãos juntas em frente ao coração. E a gente encerra por aqui mais uma prática. Namastê. Muito bom, turma. Queria lembrar vocês que esse ano eu ainda vou fazer mais uma
viagem, uma jornada que, aliás, para vocês, principalmente, que estão fazendo a prática desde o começo do ano, né, que eu falei sobre as 12 leis universais, a gente está vendo elas ao longo desse ano. Essa jornada a gente vai ver as 7 principais leis herméticas, né, que são leis universais, as outras derivam delas, e na jornada para a Patagônia, que eu fui convidada para ir para esse grupo, né, ir com esse grupo pela Mana Jornadas, que é de uma grande irmã minha de alma, e é uma viagem maravilhosa. Então, só para lembrar vocês que vai acontecer de 27 de novembro a 4 de dezembro. A gente já está quase fechando o grupo, é um grupo pequeno, vai no máximo 15 pessoas para essa viagem, porque é numa fazenda no coração da Patagônia chilena. Então, é uma experiência bem única mesmo, num lugar muito encantado. E a gente vai viver a experiência do lugar, né? Não é um retiro que a gente vai ficar só lá, é uma viagem mesmo que a gente vai para experienciar a Patagônia, mas que a gente vai, eu vou estar com vocês o tempo inteiro, e a gente vai fazer as práticas pela manhã com o tema, e ao longo do dia a gente vai praticar esse olhar que a gente às vezes esquece, né? Porque na vida a gente não tem tempo para isso, tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então ali a gente vai dedicar mesmo o nosso tempo para praticar aquilo que a gente viu aqui durante esse ano e entender como é que a gente aplica isso na vida. Então é um convite bem especial. Quem puder e quiser ir, me manda uma mensagenzinha no Instagram que eu passo, no Instagram, no WhatsApp, que eu passo para vocês o roteiro da viagem, todos os detalhes, tá? Então, beijos, bom fim de semana e a gente se vê na terça-feira. Tchauzinho.